O cinema entrou na minha vida como espectador desde criança, porque eu morava em Cajazeiras, né, uma cidade que tinha 3 cinemas na época, nos anos 60. E assim, a imagem mais antiga de cinema que eu me lembro de um filme era uma pessoa que entrava num monomotor naqueles aviõezinhos antigos e se escondia e voava nesse avião. Me lembro dessa imagem, a imagem mais antiga do cinema. Depois eu me lembro bem dos filmes, dos faroeste, dos western, né, das chanchadas da Atlanta, que eram os filmes que eu gostava mais. Né, e sempre assistia no Cine Eden, no Cine Pax, no Cine... Era Eden, Pax e Apollo, que era um cinema da igreja. Vi Fellini pela primeira vez nesse cinema, não sabia nem quem era Fellini, tinha lá Roma de Fellini. Não tinha a menor ideia, achava que era o nome próprio, alguma coisa Roma. E assim, fiquei fascinado com o cinema de Fellini, sem saber quem era Fellini. Não sabia nem que era o nome do diretor Fellini, né? Achava, era o título do filme. E minha relação era muito próxima porque a gente ia ao cinema lá em Cajazeiras umas 3 vezes por semana. Quando meu pai dava dinheiro, a gente estava lá dentro do cinema. E o cinema paraibano, o primeiro contato com o cinema paraibano foi lá em Cajazeiras, quer dizer, eu estou chamando de cinema paraibano, mas na realidade é de Walter Lima Júnior, que é o Menino do Engenho, né? Que foi exibido lá e foi uma grande repercussão porque o ator, o Menino do Engenho, o Sávio Rolim, era de Cajazeiras, é de Cajazeiras, né? E eu não conhecia, mas assim, o filme a princípio foi censurado, porque tinha aquela cena da bananeira, que o menino fazia sexo com a bananeira, e aí eu não consegui ver, porque ficou com a proibição para menores de 18 anos, depois liberaram. Então esse foi meu primeiro contato, mas eu sabia que era paraibano por conta dessa história do ator, né? Ele virou uma celebridade na cidade e tal. Bom, depois daí, e outra coisa, cinema era assim, para mim o slogan fazia sentido, cinema é a maior diversão. Porque embora tivesse teatro, o açude grande, Cajazeiras para os banhos e tudo, mas cinema sempre foi para mim a coisa mais interessante. Era uma forma de viajar pelo mundo, de conhecer o mundo, eu tinha sempre essa vontade de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas, e assistia muito filme, e isso era uma forma de conhecer esses lugares. Bom, vim para João Pessoa, e aí quando eu entrei no curso de comunicação, eu entrei em contato também com o processo de realização de cinema. Foi através de Pedro Nunes, na oficina de comunicação. A gente começou a agitar aqui o departamento de comunicação, na época era o DAC, o Departamento de Arte e Comunicação, e tinha um projeto chamado Bolsa Arte. E a gente concorreu, Torquato e eu, a gente fez um projeto, e a gente fez nosso primeiro filme em Super 8, aliás, não era nem Super 8, era 8mm, porque o som não estava na... Talvez fosse Super 8, já tivesse a banda... Não, a banda já existia na película, só que a gente não gravava som direto. Então a gente fez o Beba Coca Barbicola, né, Imagens do Declínio, o Beba Coca Barbicola. Foi o nosso primeiro filme, foi dentro do projeto Bolsa Arte da Coex. Eles davam uma graninha, na verdade eles davam dinheiro para comprar os filmes, os cartuchos de Super 8, e apoiavam e tudo. Depois tinha um grande lançamento com não só na área de cinema não, em outras áreas. Era bem interessante esse Bolsa Arte, né? E pronto, e a partir daí da oficina de comunicações a gente começou a ler sobre cinema, discutir cinema e a realizar cinema, né? Bom, aí também a gente foi começando, eu vi, pronto, com o Gadan, o filme de Pedro Nunes e João de Lima, a gente viu que era possível fazer cinema, que cinema não era coisa impossível e tudo mais. Então a gente também organizava, né, a oficina de comunicação, né, que era coordenada por Pedro Nunes. A gente organizava, eu digo a gente participava de qualquer forma dessa organização. A Mostra de Cinema Independente, a gente chegou a fazer 3 mostras dessa aqui. Teve uma repressão da polícia, porque a gente não pediu autorização à censura, e eles foram lá, a Coex, na época era ali naquele prédio que era do INSS, na Lagoa. Então a reitoria funcionava ali e tal, e tinha a Coex, tinha um auditório, a mostra era ali. E a polícia veio, jogou bomba de gás lacrimogêneo, que a gente não queria deixar de passar os filmes e tal. Então assim, pra gente foi uma glória, porque pela primeira vez meu nome saiu no jornal, o nome do filme e tudo. Então era a primeira aparição no jornal, isso foi muito interessante.
filmes paraibanos, assim, eu não me lembro exatamente quando eu tive contato com a filmografia, a cinematografia paraibana, não. Eu me lembro, eu devo ter visto Aruanda durante esses estágios, que Pedro Santos participou, fez a trilha sonora, e ele também participava dos estágios. Certamente a gente escutou muito falar de Aruanda. Eu, bom, não me lembro exatamente o momento e se me impactou, se esse filme... Bom, eu sabia que era importante, que... Eu não tinha uma formação em documentário, eu fui ter na Varran, nos estádios no DOC, né? Então a gente começou a assistir esses filmes então eu não tinha uma formação e nem tinha leitura, né? Eu digo, uma formação teórica nem prática, né? Não tinha vivência com esses filmes, então não achei nada impactante, não me lembro nada que tenha me surpreendido, assim, naquele momento não, né? Lógico, depois, com leituras, com conversas, a gente começa a dar importância. É uma fase, a gente está no momento, os filmes são... A gente assistia filmes como os de Glauber Rocha, eu não gostava, não tenho vergonha de dizer, não gostava, gostei muito de Deus e o Diabo, e pronto, foi um filme que me impactou muito, foi Deus e o Diabo, e Terra em Trânsito, mas os outros não me dizem nada, do de Glauber Rocha, não acho chato, era até um sacrilégio falar isso, quando eu falava isso para alguns realizadores, mas mesmo hoje, depois de ler muito sobre esses filmes e ter lido, eu não tenho afinidade com a obra de Glauber Rocha como um todo, não, né? Então, reconheço a importância do... Também como Aruanda, hoje reconheço a importância e vejo onde foi que Linduarte foi bebê em Nanuque, Nanuque é o filme que influenciou Aruanda, né? Essa questão da encenação e tudo mais, hoje eu acho Aruanda um filme belíssimo. Um fato interessante nessa época, final de 79, início dos anos 80, que na realidade foi em 79, aqui aconteceu uma mostra, a Jornada da Bahia veio para João Pessoa. Eu não estava sabendo de nada disso, assim, não sabia de cinema direto, não sabia de nada disso. Eu entrei no Cine Tambaú por acaso e descobri que estava tendo um festival, uma mostra de cinema. Era a Jornada da Bahia, eu guardei até esse catálogozinho, acho que ainda tenho esse catálogo. E estava aí todo mundo, Jean Rouch veio a Paraíba, Jacques Darthuis, que foi o grande mentor desse convênio com a Paraíba, né, Pedro Santos, todo esse pessoal que eu não conhecia, quer dizer, Pedro Santos eu conhecia, né, mas não tinha contato assim com ele, né, não tinha. E aí também não sabia do Ludoc, tudo isso aí eu fui saber depois que a gente fez Beba Coca Babicola, que a gente já estava como estudante de aluno de comunicação aqui e tal, de jornalismo. Então, eu entrei, fui e acompanhei uns dias da mostra, o resto quando eu descobri essa mostra, né, de cinema no Hotel Tambaú. Era a Jornada da Bahia que pela primeira vez estava saindo de Salvador para ser realizada aqui. Foi uma forma de celebrar esse convênio da França com a Paraíba, o convênio para a criação do NUDOC. E bom, e depois disso vieram os franceses, antes Pedro Santos, Vilfredo Maldonado, foram fazer estágios na França de cinema, Jurandir Moura, já morreu, né, foi um cineasta paraibano. Eles foram fazer curso lá na França, conhecer lá o ateliê da Varran, lá no Centro de Pesquisa em Cinema Direto. E depois disso vieram professores, né, Séverin Blanchet, que inclusive morreu agora num atentado em Cabul, né, ele estava filmando lá. E é um cineasta do cinema documental direto, bem reconhecido. Ele morreu há 3 anos, 4 anos, num atentado lá agora, recentemente. E eles vieram, Séverin Blanchet, Philippe Constantini, que era outro cineasta que morou em Portugal e tudo. Essas pessoas, Mireille Abramovic, também uma cineasta que é conhecida na França, ela faz cinema para televisão e documentários. E eles vieram aqui para Paraíba para dar um curso, um estágio, do qual eu participei. Eu, Torquato, Everaldo Vasconcelos, Henrique Magalhães, esse pessoal todo participou desse estágio. Daí a gente foi, bom, nesse estágio eu realizei Perequeté. E aqui, então eles selecionaram, o critério era selecionar pessoas, os estagiários que terminaram o filme, que chegaram até o final, fizeram um filme, concluíram um filme. Então eu estava nessa lista e fui na segunda leva. Os primeiros foram Henrique, Everaldo Vasconcelos, Torquato. E eu fui depois com Nilton Araújo e Vânia Perazzo. A gente foi fazer o outro estágio.
E lá na França a gente fez estágio, realizou também um filme em Super 8, né? Então essa criação do Nudoc foi super importante, foi polêmica porque os realizadores profissionais questionavam porque a gente estava tendo um retrocesso, segundo eles, de estar filmando em Super 8 quando devia estar filmando em 16mm e tal. Mas a gente sabia como era caro fazer cinema e tal. Super 8 também não era barato, porque era bem mais barato do que os 16, mas também, se não fosse esse convênio com a França, a gente não teria os cartuchos, não teria as câmeras, os editores, eram pequenas, as moviolazinhas pequenininhas e tal. Então, para a gente foi um ótimo exercício, depois disso a gente produziu mais, e como aprendizado, né, com aquelas pessoas que vinham da França, e para a gente essa polêmica não fazia sentido, né? A gente queria realizar, produzir, e foi muito bom, né? Eu acho que deu um grande fôlego ao cinema paraibano, né? Então, assim, foi muito... Pena que hoje eu aproveitaria muito mais conhecendo todo esse mundo. Eu via Jean Rouch, sabia que era uma pessoa importante, a gente via os filmes, mas não tinha a visão que tem hoje, né? As leituras que a gente tem hoje, né? Eu tive a sorte de encontrar Jean Rouch depois na Bahia, conversar com ele e tal, né? E lá na França também eu vi palestras com ele lá mas ele não falava francês, nos estágios as pessoas tinham pessoas para traduzir, né? Foi uma experiência muito boa e muito marcante na vida de uma boa parte dos realizadores da geração dos anos 80, né? O Super 8, embora fosse barato, era uma mídia barata em relação a 35 e a 16, né? Porque para a gente comprar não dava, a gente tinha que ser mesmo com apoio da universidade, o que a gente fazia era com apoio da universidade. Agora, assim, a gente já começou experimentando, o Beba Coca Baba Cola já é considerado um filme experimental, ele tá na lista dessas mostras, o Itaú já fez uma mostra, o Rubens Machado esteve aqui, ele tem textos e está escrevendo um livro sobre o Super 8, ele cita esse filme, o Beba Coca Baba Cola. Foi interessante que a gente já começou experimentando e sem ter formação nenhuma. Praticamente a gente tinha pago uma disciplina com Linduarte Noronha, discutia alguma coisa na oficina de comunicação que a gente tinha aqui e algumas leituras, mas assim, não tinha essa formação ainda, não tinha uma formação. A gente fazia comunicação, tinha poucas disciplinas de cinema, acho que tinham 2 só. História de cinema, crítica de cinema, talvez. E Linduarte Noronha era um dos professores de cinema, né? Acho que era o único. Não, Pedro Santos dava alguma disciplina também, mas não me lembro se era em cinema, não. Mas possibilitou, sim, a gente... Os filmes dos anos desse início já começam a ser experimentais. A gente fez documentários, mas são documentários... Everaldo Vasconcelos, por exemplo, fez A Sagrada Família. Não existia, nem hoje que vendo com outro olhar, com a outra formação que eu tenho agora, é que eu vejo que ele estava inovando, fazendo um documentário performático, porque ele era personagem também do documentário, o que no Brasil não tem nenhuma referência a isso, né? A gente só começa a falar documentário performático agora, da década de 80, dos anos assim, no Brasil, nos anos 2000, com Kiko Goffman, esse pessoal, Sandra Kogut, faz documentário performático. E aí agora percebo que Everaldo Vasconcelos fez um documentário performático. Quer dizer, a gente estava inconscientemente, era inconsciente, a gente não sabia que estava fazendo alguma coisa nova, estava experimentando. A gente estava tentando, a gente não tinha muita referência cinematográfica, quer dizer, tinha os clássicos de cinema, né? A gente tinha um cineclube chamado Cartaz de Cinema, que a gente ia buscar filmes nos consulados em Recife, fazia mostra de cinema italiano, mostra de cinema francês. Era a forma da gente tinha uma sessão de arte no Hotel Tambaú e tal. Mas assim, a gente não tinha uma formação sólida e tal para estar experimentando, né? O Nudoc eles fizeram vários estágios em Super 8. Os 2 primeiros, ou se eu não me engano, os 2 ou 3 primeiros, trazendo professores franceses. Depois começou a fazer estágio mesmo com os professores daqui. E teve um período de intercâmbio, então acho que foram as 4 vezes, a gente foi novamente, isso foi em 82 a primeira ida. Na realidade a primeira leva foi em 81, final de 81, no inverno de 81. Torquato, Henrique e Everaldo Vasconcelos foram. Eu fui depois, no ano seguinte, em 82,
Depois a gente voltou lá em 86 para fazer estágio já em 16 milímetros. Aí estava surgindo o vídeo, então a gente já teve contato com uma tecnologia de vídeo. Mas o estágio foi em 16, operar câmera 16 milímetros, gravador Nagra, né? Eu fiz som no Nagra, etc. Mas depois que o convênio esfriou, assim, a França não mandou mais nada, nem material, nem nada, os equipamentos foram se deteriorando e tal, então teve essa passagem para o vídeo. Eu ainda cheguei a fazer vídeo, alguns filmes em vídeo, ainda no Nudoc, tendo o Nudoc como apoio. O Nudoc fez o edital, que emprestava o equipamento, a ilha e tal. E depois, assim, fui lutar para a sobrevivência, entrei logo na universidade, assim, como funcionário, eu trabalhei na rádio universitária, me afastei mais do ponto de vista da realização do cinema, mas eu tinha um programa de cinema chamado Trilha Sonora, na rádio universitária por um período, que eu fazia filmes e colocava as músicas e tal, né? Bom, eu volto depois ao cinema com a criação do LDMI, lá no NTI, né, no Núcleo de Tecnologia da Informação, quando eles fizeram um edital para a realização de filmes. Porque o curso de comunicação estava sucateado, não tinha câmera nenhuma, a gente não tinha condições de produzir nada, e também trabalhando, tentando sobreviver, né, eu deixei o cinema de lado. Só volto mesmo quando eu entro como professor na universidade e participo desse edital. O NTI só emprestava os equipamentos. Né? Foi quando eu fiz Bom Dia Maria de Nazaré, que ganhou aquele prêmio. Uma parte do prêmio reverteu na compra de HD para melhorar a qualidade do empenho, o desempenho dos computadores e tal, que a gente trabalhava a edição. Né? Bom, esse retorno, na realidade eu ainda fiz Estão sentindo o cheiro de queimado, né? Um documentário de 30 minutos com Everaldo Pontes, que foi um edital do Nudoc, que emprestava câmera, dava as fitas. Eram fitas VHS, e então o vídeo era primo pobre, o vídeo analógico era o primo pobre do cinema, né? Então a gente só fazia quem não tinha condições de fazer cinema. O sonho era fazer película, e a gente sabia que era difícil, não existia edital. O início dos anos 90 o cinema brasileiro estava detonado, né? Com o fechamento da Embrafilme, Collor chegou, fechou a Embrafilme, acabaram os incentivos. E assim, o vídeo era, todo mundo estava, até profissionais estavam recorrendo ao vídeo. Lógico, tinha as câmeras profissionais de televisão, tinha a VHS, que era a que a gente usava aqui. Né, o LDMI que estava com a DVCam, quando eu fiz Bom Dia Maria de Nazaré, já foi com a câmera de qualidade, com a maior resolução e tudo. Esse vídeo foi assim, um grande estímulo. Na verdade eu fiz só cumprindo o edital, que era documentar, fazer vídeo educativo, vídeo para uso em sala de aula e tal. E aí a gente, Sônia Lima, do Liberta, disse, vamos documentar esse nosso projeto, é interessante, vamos fazer. Aí a gente fez o projeto, ganhou e conseguiu viabilizar a produção desse filme. E não esperava, nem pensava em enviar esse filme para festivais, porque não achava que era um filme que tinha interesse em festival. Eu achava que estava bem feito, estava correto, estava... E Shirley Martins, que foi uma pessoa que a gente conseguiu trazer para o LDMI, para fazer edição, ela, não, tá legal, vamos escrever nos festivais. E a gente começou a escrever e foi assim, uma sequência de seleção, assim, dos festivais importantes, o Gramado Cine Vídeo, o Festival de Camboriú, documentário e tal. E esse do Japão, que foi assim, uma surpresa muito grande, um prêmio que teve essa repercussão muito boa, e prêmio em dinheiro, viagens a Tóquio e tudo mais. Um festival que não existe mais, uma pena, era patrocinado pela JVC, né? Mas era super concorrido, no ano que a gente foi selecionado, foram 3.000 vídeos inscritos, né, do mundo todo, né? Engraçado que eu conheci pessoas que fizeram uma superprodução de fora, gente da Espanha, para concorrer, de São Paulo, para concorrer a esse festival, porque o prêmio era muito interessante. Era uma câmera amadora de alta definição, a que a JVC estava lançando, foi a pioneira. Era uma viagem a Tóquio, era mais 100 mil ienes, que a gente achava que era muito, muito dinheiro. Na realidade dava em torno de 10 mil reais, mas que foi muito legal, a gente dividiu o dinheiro, inclusive para o departamento de comunicação, para comprar gravador de CDs para os computadores, para as bolsas que os alunos usavam, etc. O LDMI também recebeu
como equipar melhor, mas não era grande coisa, mas dava, ficou 2.500 para cada um na época, deu uma grande ajuda. E aí, pronto, eu voltei a partir do Bom Dia da Nazaré, foi um estímulo muito grande também a voltar a fazer. A época que eu estava começando na universidade, como professor, aí eu já estava com uma situação tranquila que eu podia agora investir. Nesse ínterim, quando começam a surgir os editais nacionais, então o Torquato, o Marcos Vilar, eles continuaram fazendo vídeo em VHS, porque eles trabalhavam na Coex, né? Marcos e Torquato trabalhavam na Coex. Acho que foram os dois que continuaram com uma certa regularidade na produção, né? E aí quando, em nível nacional, começaram os editais, aí eles começaram a aprovar, e locais também, surgiram os editais municipais, né, e estaduais. A gente começou a fazer mais profissionalmente, né, pagando as pessoas dentro de uma estrutura melhor, mais organizada. Alguns filmes, né, justamente no início do ano 2000, né, da década de 2000, eu comecei a fazer em regime de colaboração com os alunos. Então, vários alunos como Yosta, Queiroga, Dasley, eles entravam na minha, depois de Bom Dia Maria Nazaré, que eles participaram, principalmente Yosta, que fez a edição também, tem algumas funções lá, Shirley, Martins. Então, os alunos ficaram muito estimulados a participar de outras produções. Então, eu comecei a fazer Crias da Pio Limpo. Eu ganhei a câmera, né, vocês imaginarem, na época os computadores eram tão lentos assim, em relação a hoje, que eu não pude usar o formato HD que a câmera permitia, de alta definição, porque não tinha memória nos computadores. Então, eu gravei no padrão standard mesmo. Né? Então, os alunos participaram, continuaram. Yosta sempre como parceiro, Dasley. Né? A gente começou, Heleno Bernardo não era aluno, mas era... Então, eu comecei Crias da Piolim e o Rebeliado, praticamente no mesmo ano, e sempre com o apoio dos alunos, usando minha câmera. A fita era barata, a Mini DV não era tão caro. Na época, quando eu comecei a fazer esses filmes, era em torno de R$25 cada fita, né? Mas assim, aí lógico, quando surgiram os editais, eu coloquei os dois filmes nos dois editais. Inclusive, Crias da Piolim não foi selecionado na primeira vez. Aí eles mandaram baixar tal, o orçamento, baixei, fiz com R$10.000. E terminou sendo média-metragem, né? O Rebeliado também eu fiz como edital depois, né? Comecei a fazer independente e depois terminou no edital, que aí eu terminei pagando todo mundo, né? Inclusive comprando HD para o LDMI também, para poder editar o filme. Né? HD externo e tal, estava começando aqueles HD de gaveta, né? Eu acho que nem tinha externo ainda. Então, assim, essa história de cooperativa, a Paraíba é muito forte, é interessante isso. Tem uma experiência muito boa que é filmes a granel. A BD também cumpriu uma função muito importante, a BD é a Seção Paraíba, né? Com projetos como Cinema Dentro, Cineclube Tintim. Então, isso tudo, nesse sentido, a classe, né, o pessoal de cinema aqui na Paraíba é bem organizado, né? Então, há um trabalho de cooperação em organização de festivais pelo interior, os cursos que Torquato tem dado, o menino também, Orlando, também fazendo esses projetos para levar curso, a ABD também fez isso. Né? E a gente está vendo que na Paraíba, nas cidades pequenas, até no sítio, como é o caso de Ramon, que é um caso fantástico para citar, Ramon Batista, né, fez já 2 filmes com repercussão nacional e já em festivais no exterior. Um menino assim que mora num sítio, né, e que com o apoio da gente aqui, ele conseguiu fazer. Então a gente está vendo isso no interior, Coremas, Congo também, Dionis lá agitando, fazendo filmes, fazendo festival, Souza já está começando, e assim por diante, vários lugares, Condado, né? Então, é uma democratização, lógico, também isso não é só, isso tem também os editais nacionais. O Revelando os Brasis também tem contribuído muito para isso, também os pontos de cultura, né? Então tem mobilizado o pessoal no interior para realizar cinema. Então, assim, desmistificou essa coisa de cinema como uma superprodução. E hoje, assim, hoje não existe, acabou a fronteira entre amador e profissional, né?
o que vai ser, talvez nesse sentido analisado ou classificado como amador profissional, é a questão da linguagem, da estética, do resultado do produto. Porque do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista técnico, assim, eu digo, da qualidade, da nitidez da imagem, todos os equipamentos, praticamente hoje está quase, né, a coisa está equiparada, né? Os amadores estão usando equipamentos que os profissionais usam, né? Então a gente, mas o que também está movendo o cinema é uma profissionalização aos poucos, está acontecendo. Os alunos que saíram do curso de rádio e TV, que foram para as TVs fazer edição, fazer produção, edição, etc. O curso de cinema que está começando agora, o curso de mídias digitais, que trabalha com audiovisual. Então eu acho que aí tem um pessoal que vai produzir muito, né? E há uma demanda muito grande por conteúdos, né? Essa multiplicação das TVs, a internet e tudo mais, então há uma demanda muito grande. Bom, a cooperativa Filmes a Granel, explicando rapidamente, foi uma ideia que surgiu e que eu terminei entrando já de última hora. Tinha uma vaga lá, eram 20 pessoas, que cada um depositava R$50 por mês na conta não é uma figura jurídica, inclusive a conta era de Arthur Lins. Então a gente era para fazer filme a partir de R$1.000. Então a gente passou 2 anos depositando mensalmente R$50 na conta de Arthur. E ia sorteando, cada mês uma pessoa recebia o dinheiro para fazer o seu filme, né? Lógico que acho que ninguém fez só com R$1.000, na realidade era um pontapé, né? O Sebrae entrou na parceria e dava o dobro do dinheiro que você tivesse. Então eu coloquei mais 500, que estava 1.500. Então o Sebrae deu mais 1.500 teoricamente, porque os impostos nesse país são avassaladores, né? De 1.500, na realidade eu recebi R$800 do Sebrae, porque o governo abocanha o restante, que é um absurdo. E fora isso, a Aliança Francesa, nesse filme O Diário de Márcia, foi o filme que eu fiz, um documentário, a Aliança Francesa entrou como parceiro, deu R$1.000 também. E, bom, a gente conseguiu uns apoios e também para pagar, por exemplo, o editor, que foi Dasley, a gente pagou algumas pessoas, e o restante foi trabalho voluntário também. O finalizador Eli Marques a gente pagou, mas assim, cachês simbólicos, né? Na realidade são cachês simbólicos. O Filmes a Granel, essa cooperativa, ela terminou ganhando um prêmio nacional de R$20.000 e a gente agora está tentando, e teve uma repercussão muito boa nacionalmente, as pessoas queriam conhecer esse trabalho, como é que funcionava a cooperativa. Eu saí para falar sobre isso, outros também da cooperativa foram a São Paulo falar da cooperativa. E aí a gente está aí com 20 mil para fazer um longa-metragem também com aquelas pessoas que fizeram o primeiro DVD. Mas já tem um segundo DVD da Filmes a Granel, com os novos cooperados. Quando a gente começa a fazer cinema aqui no final dos anos, início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, na realidade Beba Coca Babicola já é de 80. 80, 81. A gente estava saindo de uma ditadura, então inconscientemente a gente se envolveu nos movimentos estudantis. Eu nunca fui de participar de movimento estudantil, assim, descer essas coisas, mas participava culturalmente, na oficina de comunicação, né, militando pela cultura. Mas a cultura que abrangia também tudo, comportamento, e a gente entrava também em outras esferas, que é política, tudo é político, né? Não é aquela coisa partidária, política partidária. Então, os filmes todos, uma boa parte, todos os filmes têm essa questão social como tema. Então, era denunciar a situação da mulher, a situação do negro, era falar sobre quilombos, era falar sobre Lixão, do Roger, era falar sobre a luta, inclusive muitos registros sobre os movimentos estudantis, os movimentos dos professores. Então, o filme tinha essa temática social, de denúncia, né? Tinha muito filme de denúncia. Então, meu primeiro filme depois de Beba Coca Babicola, que foi Perequeté, foi dentro do estágio do NUDOC, né? Eu escolhi um personagem que por acaso é homossexual. Na realidade, eu comecei a discutir o preconceito e uma história de vida de um artista que queria se estabelecer, se impor, ser respeitado socialmente. E a questão do preconceito contra ator, contra o homossexual era muito grande ainda, né? Como ainda é na época e como era hoje.
né? Então fez esse filme. Surgiram outras pessoas como Henrique Magalhães, Lauro Nascimento, que começaram a fazer filme de ficção, Pedro Nunes com a temática, vamos dizer, homossexual. Então foi taxado de cinema gay. A gente percebe o preconceito, né? O pessoal já chamava da ditadura gay. Me lembro de pessoas esclarecidas que já diziam, isso é uma ditadura gay, porque tinha 6 filmes que quando a gente tem uma filmografia paraibana, vamos falar Paraíba, com filmes que se for olhar, ninguém vai chamar de filmes heterossexuais, né? Ninguém vai chamar de uma filmografia heterossexual. Vamos falar dos filmes que falam de amor, de relacionamento entre pessoas. Ninguém fala. Então, ainda continua hoje, filme LGBT. Lógico, por enquanto tem festivais específicos sobre a temática LGBT. Mas a gente vê filmes que saem do âmbito, como os meus filmes mesmo, que saem não só vão para festivais LGBTs, então vão para festivais que tratam outros temas de um modo geral, né? Então, eu acho que é compreensível que se faça festivais só com essa temática, né? Até porque para dar vazão a toda uma produção que está muito grande agora, né? Mas naquela época não tinha filmes LGBTs, naquela época não tinha, porque a produção era pequena. Os filmes eram exibidos dentro de mostras convencionais, assim, que tinham temática abrangente, né? Então, dentro da minha filmografia tem o quê? Uns 20 filmes, desses 3, 4 contando com Perequeté, que depois de Perequeté eu passei um tempão sem trabalhar esse tema. Eu voltei a trabalhar a questão da homossexualidade e do preconceito com homens, depois com o Rebeliado e depois com Márcia, né? Até eu falei que era até trilogia, porque foram seguidas, um atrás do outro, né? Então, hoje ainda tem filmes que trabalham a questão social, filmes de documentação social, né? Tem ainda muito presente os documentários principalmente, mas eu estou vendo que há uma mudança muito grande, muito abrangente nos temas dos filmes, né? Tanto de ficção como documentário. Eu acho importante e vai acontecer por muito tempo mostras com temáticas LGBTs, né? Porque é necessário, gente, porque justamente há uma produção muito grande. Antigamente os festivais corriam atrás da gente pedindo os filmes, agora a gente fica muito feliz quando é selecionado para os festivais, porque tem muitos festivais e uma produção enorme, né, que vem da academia, vem da universidade, mas também da produção independente, dos editais, né? Então, os festivais com temáticas de gênero e etc., como o Matiz da Sexualidade, que é uma iniciativa muito interessante do professor Pedro Nunes, e outros que não é só, no caso, Matiz abrange todas, o nome já diz, Matiz da Sexualidade, então não é só homossexualidade, né, nem outro tipo, e apenas outro tipo. Inclusive, o filme recente agora que eu fiz, A Poeira dos Pequenos Segredos, foi exibido no Matiz, foi selecionado por Matiz e não fala da questão homossexual. Então, festivais LGBTs vão ser importantes e vão sempre existir até para ter canalizar, fazer escoar essa produção, que não é selecionada nos grandes festivais. Mas tem filmes com a temática homossexual que são nem sei se temática homossexual, é sexo, é relação, é história de vida, são pessoas, né, relações afetivas que são trabalhadas. Eu acho que o tempo vai fazer com que é um filme homossexual. A TV está começando agora a colocar, toda novela agora tem porque é a vida, né? Se a novela não falar da homossexualidade, não fala da realidade, né? Então, acho que com o tempo essa coisa vai ser absorvida pela sociedade, ser vista como uma coisa comum, né? Não vai ser mais surpreendente que 2 homens se beijem, 2 mulheres. Ontem eu vi uma cena, a mulher pedindo a outra em casamento, dando uma aliança. Isso vai virar vai virar rotina, né? Vai virar uma coisa comum. Eu acho que, mas os festivais, eu acho que vão acabar de definir filmes LGBTs. Eu acho que vai acabar esse rótulo, né? Você vê, Eu Não Quero Voltar Sozinho, foi um filme que teve em todos os festivais, Berlim, tanto curta como longa, né? Em festivais internacionais e tudo. E não foi nenhuma categoria específica, não, né? Talvez no máximo independente, alguma coisa do tipo. Interessante a globalização, ela atinge também os festivais de cinema, né? A gente tinha a preocupação de colocar filmes em Gramado, em São Paulo, no Rio,
em Curitiba, os festivais importantes, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, são os grandes festivais. Hoje a disseminação de festivais é tão grande pelo interior do Brasil, e esses festivais têm importância porque eles são bem divulgados. Eu posso dar um exemplo, o Comunicurtas, o Cinema com Farinha aqui, né, de Patos, o Festival de Coremas. Então, a gente não tem mais aquela preocupação, tem que ser para... Lógico que a gente manda primeiro para esses lugares, porque os filmes inéditos, alguns não, a gente não tem mais festival, Brasília não pede mais inédito, né? Então, mas aquela história do centro, a gente agora se sente centro, porque a gente quer estar em contato com as pessoas que estão produzindo lá fora, a gente quer projetar os trabalhos lá fora, e hoje está muito mais fácil projetar, se não é num festival, é através da rede de contatos que a gente tem. Então, assim, a minha preocupação não é mais ter um filme, é interessante ter um filme na Mostra de São Paulo e tudo, mas eu acho que a gente vai minando por baixo, assim. Porque, por exemplo, estou fazendo a curadoria para um festival em Goiânia, Cinema na Calçada. Então, o importante é divulgar, e eu acho que nesse ponto eu faço fazer meus filmes chegarem em vários lugares, inclusive no exterior, mas muito mais, e não são grandes festivais, como a Grécia, eu fui, Lyon, que é um festival até mais ou menos grande, mas nas mostras paralelas e tudo. Então, essa rede que a gente constrói de pessoas que gostam do seu trabalho, que faz o filme ser divulgado. Então, o Aruanda, por exemplo, é o festival mais conhecido da Paraíba. Tem o Comunicurtas também, que tem uma repercussão muito boa, mas o Aruanda é o que tem um prestígio, assim, entre os grandes festivais, né? Mas hoje a gente não é só Aruanda, hoje tem, como eu falei, Comunicurtas, Cinema com Farinha, Coremas, Congo, o Taquari em Pernambuco, né? Mas tem uma proximidade muito grande com a Paraíba, eu acompanho esse festival desde o início, me chamam de padrinho do festival. Então, o Coremas, a gente tem esse contato, a gente está apoiando, está estimulando esses meninos lá no interior, menino porque eu sou mais velho que ele, né? Mas estão se projetando aí com filmes, né? Kenyon Rogers, né? Lá no interior, Congo, Dionis, De Leon, em Patos, né? E assim por diante. Então, a gente está estimulando esse pessoal a continuar a fazer essas coisas. Eles já têm vida própria, estão aí despontando, né? E é interessante isso, a gente deixar de achar que São Paulo e Rio é o centro de tudo, e a gente é periferia. Não, eu acho que a gente já está se vendo como centro das coisas, fazendo acontecer aqui. E acontecendo aqui, tem repercussão lá fora. A gente está vendo que acontecendo aqui a gente consegue... não é à toa que o pessoal de Goiânia, a menina me convidou para ser curador da Mostra Paraíba de Goiânia, porque eles estão fazendo 4 estados, Amazonas. Então tem um interesse muito grande na produção da Paraíba. A Mostra de São Paulo sempre faz uma mostra com esses novos olhares e tal, do interior, do pessoal que vem. E eles vêm buscar filmes aqui da Paraíba, né? Então tem isso, a Paraíba está repercutindo lá fora. E não é mais só aqueles nomes, né, consagrados, não, né? Não é Vladimir, não é Torquato mais, não é só Bertrand, o Marcos Villar. É a turma jovem do interior e aqui também da capital, né, que está produzindo. O meu trabalho na universidade é importante para esse retorno ao cinema, né? De estar querendo produzir sempre, porque a partir do momento porque justamente eu trabalho com disciplinas que estão ligadas à área. Então já dei aula de estética do som e da imagem, roteiro, dou aula ainda de roteiro, documentário lá dei no curso de rádio e TV, roteiro e estética do som e da imagem. No DMI, Departamento de Mídias Digitais, estou dando, no curso de Mídias Digitais estou dando documentário e roteiro para ficção, né? Então é uma forma, eu acho muito bom, porque há uma troca, né? É um aprendizado o tempo todo, né? Quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Então tem alunos talentosos que são mais dedicados, que participam mais das aulas, e esses alunos estão sempre estimulando. É tanto que eu trabalhei com vários alunos nas minhas produções, eles estavam na equipe, né? Mas o negócio é que a gente tem que partir para a profissionalização, né? Eu faço por prazer, bom, está ligado à minha profissão, é currículo para mim, tal. Mas na realidade eu faço pela necessidade de expressar primeiro, né? De mostrar um ponto de vista sobre o mundo, de falar sobre o que eu penso do mundo, né? Mas também é uma forma de estimular os alunos. Os alunos se sentem mais estimulados quando tem professores que têm uma certa teoria, mas também tem uma prática, né?
Então, assim, aí você tem um retorno muito maior dos alunos, porque aí eles estão vendo que você está produzindo também, você não é só um teórico. Não tem nada contra ser só teórico, não. Só estou dizendo assim, que se você gosta de fazer, então você casa as duas coisas, é muito importante, inclusive para você refletir sobre o que você faz, né? Então, mas assim, eu tenho que insistir com os alunos bom, eu já sou profissional, porque eu dou aula, né? Mas os alunos têm que se profissionalizar e a gente tem que viver de cinema, né? A gente está vendo aí pessoas que fazem 2 curtas e conseguem um longa, como Daniel Ribeiro, aquele menino de São Paulo, que é estudante de cinema, terminou já, mas ele fez 2 ou 3 curtas e partiu para um longa, né? Né? Então já de forma profissional, tá aí os filmes nos cinemas, nos principais cinemas a maior bilheteria, acho que está sendo agora Eu Não Quero Voltar Sozinho, do Cinema Nacional, se eu não me engano. O cara foi para Berlim, para vários festivais, e assim, mas tem que dar retorno, né? E isso vai ter que ser através de DVD, de toda uma cadeia de produção, de exibição, que não é só a exibição na sala, né? Mas é difícil viver de cinema no Brasil. Mas você pode fazer seu filme e fazer outro de encomenda, outro para televisão, outro para uma agência de publicidade, né? A questão é se profissionalizar, né? Eu nunca tinha feito ficção, né? Beba Coca Babicola tem cenas de ficção, mas eu nunca tinha feito um filme de ficção, foi sempre documentário, porque minha formação foi em documentário e assim, eu vou continuar, eu gosto muito de documentário, eu acho que a realidade é muito mais instigante, mas também fico pensando na ficção o tempo todo. E como eu dava aula de roteiro, né, eu levava roteiros, contos para os alunos adaptarem, né, os que tinham dificuldade de criar uma história própria. Porque eu também tenho, aliás, criei uma história agora, né, que foi no estágio em Cuba, que a gente era obrigado a criar uma história, né, uma história original. Mas assim, eu nunca tenho dificuldade de criar histórias originais e tal, mas eu li os contos e dava vontade de adaptar. Então, nas aulas eu fazia isso com os alunos. E tem Geraldo Maciel, né, ele era um professor aqui da universidade, da área de tecnologia, de engenharia, de produção, um cara super talentoso, infelizmente nos deixou, né? E ele tinha 3 livros de conto e já publicou 2 livros póstumos, né? Que ele tinha ganho o prêmio nacional. Aí deixou essas obras aí. E ele tem contos muito bons. E um desses contos era A Poeira dos Pequenos Segredos, que era o título do livro. Não era o título do livro, não, era o título do conto mesmo. O livro era Inventário das Pequenas Paixões. E esse daí eu não dava para o aluno, até porque era difícil de adaptar, porque era um conto muito intimista, não tinha diálogos, a gente via muito pelo ponto de vista da mulher, né? Então, eu achava esse conto muito bonito e disse, pô, é um conto difícil e eu acho que era instigante adaptar. Esse daí eu não passava para os alunos e guardei pensando em fazer essa adaptação e falava para ele. E ele ficava muito feliz de saber que eu usava os contos dele na sala de aula e tal. E ele não chegou a ver o filme, né? Pronto, porque foi depois que eu consegui passar no edital. Eu fiz esse, A Poeira dos Pequenos Segredos. Até ia mudar o título, eu tive o apoio de Di Moretti, que é um roteirista nacional lá de São Paulo e tal, assim, tem longas metragens, é bem conhecido. Ele deu umas dicas e ele queria que eu botasse Na Poeira. Eu usei muito tempo o título Na Poeira quando eu estava escrevendo o roteiro, mas depois resolvi fazer o título grande mesmo, Na Poeira dos Pequenos Segredos, porque eu achava o título tão bonito que eu disse, não, vou manter fiel ao autor, né? E ainda acho que vou fazer ficção, né? Ficção é muito interessante, mas eu acho mais difícil, para mim ficção é mais difícil, porque depende de um trabalho grande de equipe, né? E a questão da encenação é muito mais complicada, eu acho, na ficção do que no documentário. Documentário, se você tiver um bom personagem, o enquadramento não é o mais importante, né, o importante é a abordagem que você dá e tal. Não deixa de ser encenação, mas não é tão difícil, eu acho, quanto a ficção. Se você assistir Querida Piolín, vocês vão ver umas cenas que mostram o açude grande de Cajazeiras, a casa de Eliezer, a casa de Marcélia Cartacho. Então a gente teve a sorte de ter nascido numa rua, ter se criado numa rua
que dava para um açude e que moravam nessa rua. Marcélia Cartacho, Eliezer Rolim, Buda Nanego, eu, Paula, Soia, então, os Liras, né? E a gente agitava a rua, fazia São João, fazia festa de sei de quê, sempre a gente estava inventando alguma coisa na rua. Eliezer fazia o grupo de teatro e tal. E assim, e a minha ligação era mais com o cinema mesmo, de ver, eu fiz teatro também, Cajazeiras um pouco, mas a minha relação era mais com o cinema, era louco pro cinema, só vivia no cinema, sempre que podia, né? E era engraçado que meu pai ficava na calçada, quando terminava o jantar, ia todo mundo para a calçada, não tinha jardim a casa, né? Era as casas lá na rua, era todo mundo na calçada. E ele já sabia que a gente queria pedir para ir para o cinema, dinheiro para ir para o cinema, e ficava lá, porque não ia ficar conversando com ele, né? Ficava lá calado, escutando as conversas e tudo. Aí, quando ele tinha muita boa vontade, ele dizia, vocês querem ir para o cinema, né? Eu dizia, aí ele dava o dinheiro já na hora de começar o filme, a gente corria. E quando não, que a gente tinha coragem de pedir, ele dizia não, né? Dizia não e a gente, pronto, ia para a rua. Mas a rua, a cidade propiciava isso. Cajazeiras tem essa coisa, não sei o que é que explica, talvez pela fundação da cidade, o padre Rolim, que era um homem que tinha uma certa cultura e que se preocupou muito com a educação, fundou um colégio muito importante para a região, então todas as pessoas importantes, que foram importantes, governadores e tal, políticos da época, estudaram nesse colégio, era um centro que aglutinava Cajazeiras, e ainda hoje é, né, com as universidades e tudo, Cajazeiras traz gente de toda a região, né? E tinha esse respeito pela cultura, né? Teatro tinha um movimento, tinha vários grupos de teatro e tal, festas, essas coisas todas. Então, Cajazeiras tinha essa coisa que eu não sei explicar exatamente, que, por exemplo, Sousa ao lado ali não tinha, né? E Cajazeiras tinha essa coisa da cultura. Talvez essa história do colégio, de trazer gente de vários lugares para estudar, né? Gente, cabeças pensantes que estimulavam a turma. Mas, assim, particularmente não me lembro de pessoas, assim, sempre tinha alguém que chegava e queria fundar um grupo de teatro e fazer algum evento, alguma coisa assim, né? E lá na rua, esses meninos, né, do Grupo Terra, que foi no início Terra, Grupo Mickey, depois virou Terra, foram amadurecendo e aí, né, eles começaram a ter, de Cajazeiras, eles tiveram repercussão nacional com a peça Beiço de Estrada, vieram para João Pessoa para um projeto de circulação nacional, aí Marcélia Cartacho foi descoberta e assim por diante, né? Então, depois vieram para cá, criaram o Grupo Piolim, né? Agregaram, né? Eles se agregaram ao Grupo Piolim. E assim, aí tem essa relação forte com a cultura Cajazeiras, né? E meu pai, por incrível que pareça, era uma pessoa conservadora, mas ele nunca impediu que as crianças, meus irmãos, crianças viajassem. Olha que teatro tinha fama de gay, de maconheiro, de lésbica, não sei o quê, de perversão, tudo isso era muito forte. E hoje eu fico, como é que o papai deixava meus irmãos, crianças, viajarem com adultos para o Brasil todo aí? Ele nunca reprimiu isso. Ele brinca dizendo que era artista, ele queria ser cantor, e depois conheceu minha mãe, foi quem estragou a vida artística dele. Ele brinca com essa história, né? Mas ele só cantava quando bebia. Eu me chamo Bertrand Lira e esse é meu olhar sobre o cinema paraibano.